começando o 152º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, como é que estamos lá no IBEST? Olha, estamos indo bem, mas eu vou pedir pro pessoal passar aqui na descrição do episódio, tem em cima e embaixo da descrição. Não importa onde você esteja, vai ter um linkzinho fácil para você clicar ou tocar, cair lá. Quem quiser ajudar a gente a ver quanto a gente sobe ali no ranking, vai ser bem bacana. A gente já subiu mais de 100 posições, o que já é incrível que vocês fizeram por nós. Vamos ver até onde a gente consegue bater naquele teto ali. Muito obrigado a todo mundo que já fez isso. Lembrando que dá para escolher até 3 podcasts por dia, então dá para você votar em todos os seus favoritos e vai até dia 12, 13 de junho, uma coisa assim. Tem tempo, mas vamos lá, vamos ver o que acontece e obrigado, é claro, para todo mundo que já votou. Nossa meta é ficar mais lá em cima que a gente conseguir. Exatamente. Vamos ver quão perto do teto a gente bate. Isso aí. Agora, Bia, tá pronta já para ir num médico de IA? Poxa vida, sabe que toda hora me perguntam coisas parecidas, assim, até em aulas e palestras, perguntam, mas a IA vai substituir X, Y, Z? E os que mais perguntam, assim, geralmente é perguntando se vai substituir médico ou se vai substituir professor. Uhum. Então, é difícil dizer substituir, né, Marcos? A profissão não vai acabar, mas vai dar uma vantagem aí para quem domina as ferramentas. Isso é uma coisa que a gente enfatiza muito aqui no podcast, né? Sim, é curioso. Eu estava escutando hoje o Pivot, um podcast da Kara Swisher com o Scott Galloway, que é um professor da Universidade de Nova York. E ele falou assim, eu sempre falei isso, né, assim, IA não vai substituir o seu trabalho, mas alguém que saiba IA vai substituir o seu trabalho. Aí ele falou, chegou uma pessoa de uma empresa grande, que eu não vou falar quem, e falou assim, cara, tá substituindo sim. Algumas funções, algumas profissões, acaba, por exemplo, mandar uma parte de uma equipe de desenvolvimento embora, porque agora uma equipe menor consegue dar conta do volume e mais, né? Então fazer esses que eles chamam de streamlining, né, é dar uma enxugada na equipe. Teve alguma empresa grande, eu vou tentar lembrar aqui quem foi, que falou, a gente demitiu, sei lá, uma equipe grande de RH e pegou essa grana e colocou em contratação de pessoal de engenharia, por exemplo. Porque o RH está meio resolvido com IA. Se você trabalha com RH, eu estou dizendo o que estava na matéria, não estou falando que seu trabalho está perdido, tá? Mas o dinheiro que eles estavam investindo nisso, colocando nisso, eles realocaram para outras áreas que deixam a empresa crescer, que o lance de tecnologia é fazer sempre o lance crescer o mais rápido possível, né? Então, tem coisa, aquele lance de que a IA, assim, se você não souber nada, certamente você vai ser substituído certeza. Se você souber mexer nas ferramentas, a sua chance de se manter vai ser maior, mas tem que dominar de verdade, porque a concorrência vai ser entre quem domina melhor as ferramentas de 30 pessoas até 4 que vão pegar a vaga. E quem estiver pensando, essa vai passar, o meu trabalho não. E a alucina, cara, não é mais assim, né? Todo, sei lá, problema de IA, IA não faz isso. Sempre complemente mentalmente com ainda. IA não faz isso. Ainda. IA não consegue. Ainda. Vai conseguir. Vai fazer. Então, é claro que o que chamou a atenção, né? Eu brinquei no negócio do médico, você mandou pra mim o link lá, até um resumo da Perplexity, de que na Arábia Saudita, que assim, vamos lá, para aqueles lados, tem muitos países investindo muito em universidades, faculdades e tecnologia. Tem dos Emirados Árabes Unidos, universidades do King Abdullah, eu acho, uma coisa assim, que tá dando uma grana, assim, te paga um melhor salário do que você teria no Vale do Silício para ir lá e fazer seu mestrado, doutorado, fazer projeto lá. Eles estão chamando gente. Tem uma outra parte de investimento, especialmente de Emirados Árabes Unidos, que ela é bem incômoda, uma empresa chamada Humane, não é a Humane do AIPIN, uma outra Humane, a cacofonia é a mesma, que tem um monte de empresa grande dando dinheiro e é uma galera que estava envolvida lá com o Khashoggi, é uma confusão, tá? Mas tirando essa parte, por exemplo, essa matéria vai estar aqui na descrição do episódio, um resumo sobre como uma tecnologia de Xangai, uma empresa chamada Xingyi AI, abriu primeira clínica de inteligência artificial na Arábia Saudita com um médico de IA chamado Dr. Hua,
que de forma autônoma, é a promessa da matéria, né? Faz diagnóstico, também prescreve tratamento, isso, claro, com um humano ali no loop para não garantir nenhuma loucura assim, né? Então acho que aqui também o lance é acelerando alguns processos que a IA já consegue ajudar a acelerar, porque aí você ganha no volume, na produtividade. Eu ouvi falar sobre isso quando o assunto é médico, clínica, mas acaba também sendo um negócio com muito dinheiro, inclusive, né? Então é inevitável que esse tipo de coisa chegue, né? Vocês se lembram, nos anos 90, acho que todo mundo ouvia isso, né? Falando que tem que saber inglês, que inglês vai ser o diferencial do futuro, papapá. É por aí. É o mesmo caminho, tá? Então voltem no tempo, né? Façam o paralelo de IA com o saber inglês. Vocês vão entender o que a gente tá falando. Perfeito paralelo. Exatamente isso. A gente vai deixar aqui na descrição o link para essa matéria. Vou começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E, Bia, sobre o seu telefone super produtivo, o Matheus Rodrigues lembrou dos modos de foco do Android, né? Até ele comentou, ele mandou uns prints do dele, a experiência dele. É verdade, ele mandou e eu lembrei na hora que eu uso também e não comentei. Eu gosto de colocar automaticamente no não perturbe quando eu entro no meu prédio lá na universidade. Porque, gente, eu acho tão indelicado, né? Você tá no meio de uma aula, uma reunião, alguma coisa e toca, ou então apita um som, uma notificação. E você tem que lembrar, às vezes você tá tão na pressa ali que esquece de colocar manualmente, né? Então eu coloquei, claro que isso gasta um pouco de bateria, mas eu acho que nesse sentido vale a pena. Você, por GPS. Então eu me aproximo, às vezes é engraçado que eu tô ouvindo um podcast, alguma coisa assim, eu tô chegando a pé, né? Eu me aproximo do prédio e fica tudo mudo. Porque ele coloca também o player no mudo, né? Eu acho isso interessante. Então é um excelente, se você é esquecido e tal, vale a pena você ativar coisas diferentes assim no trabalho e em casa, né? Eu acho interessante isso. Por que não criar um modo foco e colocar automático para quando você entra no seu trabalho? É uma dica. Eu tendo a não ligar essas coisas por causa do que você acabou de falar. Bateria. Tem alguns detalhezinhos. Estou chegando no trabalho para o podcast. Aí se eu habilitar o podcast no negócio do trabalho, aí não é o modo foco, aí às vezes chega uma notificação. Então eu tentei usar, quando a gente começou aqui o podcast, que eu falei, nossa, você é a pessoa mais produtiva que já pisou na face da terra. Eu descobri que muita produtividade entra no caminho da produtividade, atrapalha, né? E essa parte do foco, eu fiz o foco de gravação, o foco de casa, o foco rua. Desisti, deu 2 meses, falei, quer saber? Eu tô passando mais tempo do que eu gostaria fazendo malabarismo da coisa automática, então deixa. E aí eu até brinquei, acho que isso eu vivo no modo foco. E pronto, eu tenho um modo, que é o modo que eu tô ajustando agora, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas esse dessas trocas automáticas, a intenção é sempre muito boa, mas sempre tem um asterisco no dia a dia que acaba ficando pelo caminho, né? Eu também, os meus focos, modo escuro, modo de cor invertida, até o modo noturno, que eu costumava deixar automatizado, né, de dia desligado e de noite ligado, eu acabei preferindo deixar no modo manual, mas esse do não perturbe, eu realmente esqueço e deixo o telefone ligado nos lugares, então eu não quero evitar, não quero passar por essa situação, por esses micos que eu já passei. Então, beleza, não tem problema, ele silencia tudo, é um lembrete para mim, da minha mente entrar no modo foco também. Qualquer coisa que funcione já tá resolvido, né? É isso aí. Agora, Bia, eu testei aquela transcrição do Evernote que a gente comentou aqui na semana passada e olha, impressionante de muito bom, né? Muito eu também adorei. Legal. Adorei, tanto que eu já comecei a pegar meus deep dives, né? Que eu criei vários aqui, já joguei lá, então eu tô feliz da vida, que eu tenho um monte de deep dives de assuntos que eu estudo, resumo de capítulo de livro, eu tô usando muito, tá? É uma dica que eu acho que eu não dei ainda anteriormente, mas além dos meus highlights, quando eu sublinho trechos interessantes de livros, eu estou começando a pedir para Notebook LM fazer highlights, fazer resumos, né? Só de certos trechos, só desse capítulo, só disso, daquilo, ou então um assunto que se repete em capítulos diferentes, né? Então faça um resumo de tudo que está no livro, mas só sobre isso aqui.
Uhum. Nossa, é maravilhoso, fica tão perfeitinho assim. Limpinho, né? Nossa, é incrível. E agora eu jogo no Evernote e já fica o texto lá também. Então, quando eu quero achar uma informação, né, eu vou lá na barrinha de busca, já que ainda não existe busca por voz, né? Uhum. Então eu vou lá na barrinha de busca e já localizo o texto. Eu tô muito feliz. Nossa, cada vez que aparece uma feature nova nos apps que eu uso, assim, seja o Notebook LM, seja o Evernote, Galaxy também, né? A Galaxy IA, tô usando bastante. Nossa, eu fico tão feliz. Aí eu me empolgo. E como eu te falei, eu joguei todos os deep dives lá. Tem até do Jonathan Haidt, eu fiz deep dives do. Eu quero que você fale especificamente de meninas Legal. adolescentes. Né? Então dá para você moldar assim e fica o texto gravado lá. E quando eu preciso citar aqui no área de trabalho, na CBN, em qualquer outro lugar, o que ele falou mesmo especificamente sobre isso, eu tenho nas minhas notas lá. Excelente. Eu escutei um Deep Dive de manhã, Bia, sobre um podcast brasileiro super antigo chamado Papo Tech. Brotou no feed o que suponho que tenha sido obra sua, né? Não, foi do Peterson Alves, que inclusive é nosso ouvinte aqui também. Que legal. A gente, ele que criou o Deep Dive do Papotec lá, o João jogou no feed e ficou muito divertido. Ficou legal. A hora que eu vi episódio novo, eu falei, sabe aquele meme do Chico Buarque, que ele tá, da capa, que ele tá feliz, tá bravo, meio triste? Falei, tem episódio novo. Tem 5 minutos. Falei, tá bom, né? Aí a capa também, né, imagino, redesenhada com a ajuda de IA, bem legal, pra quem não escutou, vou deixar. Eu até brinquei com eles, né, logo vai aparecer a IA que simula a voz, né, vai ter mais aprimorado, que já tem, né, aí a gente faz Bia, João, Vinão, cada um com um simulador de voz e deixa a IA criar as pautas a partir das pautas passadas. Já pensou que loucura? Você alimenta com a transcrição ou com o episódio. Não vamos contar pra ninguém. E fica alguém atualizando o Twitter, criando. Já pensou que loucura isso? Eu vi uma história de um desenvolvedor que ele criou conteúdo no site dele, nas redes sociais dele, por não sei quantos anos pra frente. Aí ele faleceu e ficou um tempão lá postando e atualizando. E depois que descobriram que ele faleceu, tipo, 2 anos antes. Você lembra disso? Não. Mas ele fez tudo na unha. Ele foi pré-agendando e tal, né? Não lembro direito dessa história. Gente, procurem na internet que vocês vão achar essa história, tá? É bem, bem doido. Agora, só que com a IA vai ter uma certa autonomia, né? Uhum. Precisa pré-criar os conteúdos e agendar. Não é um agendamento. É criação. É muito louco isso. Uhum. E já certamente tem, hoje, os recursos para fazer isso. Se você alimentar, pega no Gemini lá, que tem 1 milhão de tokens, 2 milhões de tokens, dependendo do que você for fazer. Um episódio de 1 hora de um podcast dá mais ou menos uns 120 mil tokens. Eu fiz um teste ontem, por isso que eu tô com isso na cabeça. Você consegue subir 8, 9, até 10 episódios. Com base nisso, você já consegue ter um perfil do que está sendo dito. Tudo bem que se você gastar os tokens todos subindo material, não sobra token para você gerar depois. Ele vai acabar esquecendo, né? Mas ainda assim, já dá para fazer. Você treinar um modelo de voz para falar o que a IA for gerar para cada um deles, você faz um episódio relativamente bem acabado, quer dizer, tem muito envolvimento humano. Demora 3 vezes mais fazer isso do que só para gravar um maldito episódio, mas ainda assim já dá para fazer. É um começo, né? Eu vi um do Steve Jobs também, que alguém fez lá, ele falando dos novos iPhones, da Galaxy da Apple Intelligence. Aí ficou muito bom a voz, os cacoetes. E, claro, o Steve Jobs tem conteúdo infinito na internet para treinar, né? Só que você vai ouvindo assim, você começa a pensar, não, ele não falaria isso, ele não colocaria esse assunto específico com esses termos. Aí eu fiquei meio assim, o verdadeiro Steve Jobs demitiria no elevador quem fez essa aí. Mas, como eu disse, a voz, os cacoetes, isso ficou muito bom mesmo. Faz um tempo, o Rambo me mandou... Eu não lembro o contexto exato. Ele mandou um texto pra mim de uma coisa que, tipo, que o Steve Jobs nunca disse isso, poderia ter dito e tal. Aí eu peguei, fui no Eleven Labs rapidinho, treinei o modelo com a voz do Jobs, joguei o texto, fiz, ainda peguei, botei um aplauso no final, mandei pro Rambo, ele falou, ué, mas ele falou isso? Falei, ficou convincente. Não, acabei de fazer aqui. Ele falou, pô, muito bom. Já tá com esse... Ainda mais pra quando sei lá,
A gente tá acostumado a ver vídeo do Jobs que já tem uma qualidade de som que não era tão boa. Pra época era ótimo. Pra hoje em dia, mais ou Claro. menos, né? Aqueles vídeos que já são subidos 30 vezes no YouTube, que já perdeu um pouquinho de fidelidade de áudio. Fica mais fácil de você... Exato, né? Reposta, baixa, reposta, vai perdendo, né? Se Verdade. tiver algum probleminha de áudio, a gente acostumou com isso, então na geração daí, se tiver áudio, vira linguagem, né? Mas sobre a transcrição do Evernote que eu fiz, eu subi... Para transcrever um episódio, eles aceitam até 1 hora ou 100 mega, né? Para subir áudio, vídeo. Eu transcrevi 55 minutos de um episódio recente do IA Sob Controle. Levou menos de 1 minuto. É bem mais rápido do que o Whisper. Sim. A precisão foi equivalente em português. Não, porque inglês é fácil, né? Para eles. Mas em outros idiomas é mais difícil. Olha, eu fiquei impressionado como foi rápido, foi bom. É Evernote, né? Então, cada 30 segundos, assina aí, dá dinheirinho, vai, Mas, pra fazer uma coisa pontual, assim, você transcrever uma coisa rapidinho, eles têm uma espécie de OCR também, então, coisa que você já usava, né, Bia, de transcrever, pegar texto, de você escrever cursivo, tirar isso. Então, áudio, vídeo, imagem, super bom. Vou reforçar aqui que vale o teste. Eu tava pensando nisso aqui, eu não sei se a minha amostra não tava enviesada, ficou tão perfeita as transcrições, mas eu só usei os deep dives também. Aí eu pensei, mas no deep dive o algoritmo ali, a IA já articula bem as palavras, fala mais devagar, né? A gente não, eu tô gaguejando aqui, tô rindo, engasgo, tomo água e fico meio fanha e, né? Coisa ainda não tem IA que emule a Bia de rinite, então os deep dives são perfeitinhos, são redondinhos, então eu acho que isso ajuda a transcrição a ficar perfeita, né? Então tem que testar mais com áudios da vida real, de aula, de reunião, e eu vou fazer isso mais pra frente. É que, como eu falei, gente, áudio de reunião eu tô usando no Galaxy, né? No Galaxy AI, então... Mas vou fazer no Evernote também. Excelente. E você citou o Google, o Notebook LM, né, que você fez todos os materiais, etc., o Deep Dive, chegou, né, depois de muita expectativa, choro e ranger de dentes, no iOS e no Android agora. A gente tá gravando hoje, nesse momento, terça-feira, de manhã pra tarde, vai começar já a Google I.O. Então, tudo que eles forem anunciar na Google I.O., e não estiver no episódio, é por causa disso. O que tiver a ver com produtividade, a gente comenta na semana que vem. Mas eles tinham anunciado já e lançaram ontem, na segunda-feira, para já deixar, né, meio preparado o terreno, o Notebook LM para Android e para o iOS. Impressões, Bia? Olha, bugs, muitos bugs por enquanto, tá? Eu tô usando a versão Android, né? Instalei no tablet, no smartphone. Primeira coisa que eu percebi, eu fui subir algumas fontes e o app falou que não podia subir aquela fonte. Não me dizia por quê. Aí eu fiquei, aí lá fui eu ver se tinha algum problema no arquivo, tal, não achei nada, tentei. Aí cheguei em casa, fui no navegador mesmo, deu certo. Mesmo arquivo. Uai? Então, não sei. Esse é o primeiro bug que eu percebi, né? Com relação a chat, essas coisas, parece, tá tudo redondinho, tá? Mas me incomodou um pouco ele rejeitar algumas fontes aí para upload, sendo que os arquivos não tinham problema nenhum. E... Enfim, logo saem os patches, né, gente? Acabaram de soltar, então vamos com calma, muita calma nessa hora. Para quem tiver testado, manda pra gente. Eu sei que o professor Adolfo Neto teve um problema parecido com esse, né? Ele quis subir um documento, ele não aceitava de jeito nenhum, criou uma janela nova, subiu, leu, fez, pá, voltou no outro, não ia, renomeou, não era isso, não era codificação de... Não. Então tem outro bugzinho, mas para quem tiver testado, quem agora que tá no telefone resolveu ver o que estão tanto falando desse trem, aí viu que é bom, ou que não é, se não foi para você, comenta com a gente. É bacana a gente ver como é que isso vai entrar agora no mundo, na vida real, de mais gente, né, que acaba vivendo mais no telefone do que no computador, né? Boa. E ainda nessa pegada, o Juliano deu uma dica muito bacana do Notebook LM YouTube Automator. É uma extensão do Chrome com código aberto no GitHub. Falei um monte de coisa junto aqui que dá para entender mais ou menos o que é. O ponto é, ele extrai vídeos, né, listagens lá do links do YouTube e gera automaticamente, adiciona isso direto no Notebook LM. Então, eu tava olhando aqui, eu não entendi se ele usa... se ele transcreve, se ele pega o áudio, se ele analisa a imagem, também não ficou muito clara para mim.
Mas é promissor, porque eu acredito que a premissa é, por exemplo, você tem um curso que está no YouTube, tem vários vídeos ou uma palestra e tal, e você quer acrescentar aquelas informações nas suas fontes. Você não Uhum. tem ali um PDF, não tem um livro, então você quer colocar uma aula audiovisual. Então eu acredito que a premissa seja essa, mas eu ainda não compreendi direito ali como é que essa extensão funciona e o que, que ela utiliza. Porque transcrever o vídeo é uma coisa. Agora, se tem um quadro negro, uma lousa, um gráfico que ele mostra, é adicionado isso na transcrição? É isso que eu tô pensando aqui. É um ótimo ponto. Eu não uso o Chrome pra nada que não seja gravação aqui, mas Pois é, eu fica não aí. uso também. Então, gente, quem usa o Chrome, por favor, teste essa extensão e vem contar pra gente, manda uma mensagem pra mim lá no Biacunze, né, @Biacunze do Telegram, manda print, manda áudio, manda texto, manda o que vocês quiserem e conta o que vocês acharam e se realmente é uma boa solução para quem quer adicionar aulas audiovisuais como fontes no notebook LM. Excelente. E no YouTube, pra quem não sabe, na descrição, se você expandir lá aquela barra de baixo, a última coisa que tem agora é ver a transcrição. O YouTube transcreve todos os vídeos que são subidos no site. Deve ter como autor desligar, mas é super útil, porque a partir daí você dá lá um Command F, um Ctrl F, usa a barra de pesquisa da própria janelinha de transcrição, vai num termo, achou, você cai direto lá, a transcrição acompanha a própria reprodução do vídeo, como é no caso também da Gigahertz, que o Rambo fez o esquema, né? Que você tem a busca da transcrição em cada episódio, e no episódio, a hora que você dá play no episódio lá no site, a transcrição também vai evoluindo junto. Então, isso do YouTube é super útil e tem muita ferramenta que está usando a transcrição de cada vídeo para importar isso e fazer qualquer tipo de coisa. Suponho que tem um aspecto disso nessa extensão do Chrome, mas se além disso ele mastigar mesmo o vídeo, levar em conta os materiais que estão visuais lá, para uma aula, né, como se disse, aí eleva a utilidade de uma coisa dessa, né? Então, para quem testou, comenta com a gente. E para a gente finalizar essa parte aqui das IAs no começo do episódio, existe uma plataforma chamada Ollama, que não é o Llama da Meta. Ela é O-L-L-A-M-A, né? Ollama, né? E o que ela é? É uma plataforma de código aberto para rodar na máquina LLMs. E o Elzo Brito publicou um post bem interessante sobre como você pode fazer para usar o Ollama para conversar com planilha de Excel sua, que você tem aí, tudo local, o que é excelente, que você não sobe dado confidencial para OpenAI, para Anthropic, coisas assim. Isso. E o link vai estar na descrição. Gostei bastante do post. Principalmente porque isso é um belo de um chacoalhão na Microsoft que está a mimir. Podia estar aproveitando aí seu público corporativo para criar esses chats offline privados, já que estamos falando de público corporativo, né? Conversando com planilhas, pode fazer. A Microsoft tem condições de fazer essas edições direto na própria planilha. E tá aí, soluções estão surgindo, né? Vamos ver se hoje tem a Google I.O., como você falou, né? Eu ativei o Gemini Advanced também ontem. O pessoal lá no Mundo Sem Fio, no Produtividade Móvel, estava trocando aí uns links, né, de convite. Um leitor ouvinte nosso mandou de presente para mim aqui um trial de 4 meses do Gemini, né? Uhum. Então já tô aqui com o Notebook LM Plus, já tô com o Gemini Advanced, então vou começar a mexer mais nisso e eu quero comparar bastante, né, trabalhando em planilhas da Microsoft, comparando com as do Google e ver como é que a IA se sai nesses ambientes. É um duelo? É um duelo, sem dúvida, mas tá bem divertido acompanhar esse duelo, né? Boa, e só fazer um complemento rápido sobre o Ollama. O que é interessante dele é que ele é só a ferramenta para rodar os modelos. Os modelos que você quiser rodar localmente, você escolhe. Você pode rodar o DeepSeek, o Qwen, o Llama da Meta, o Gemma, né? Modelos pequenos, são com alguns trilhões de parâmetros. Geralmente os pequenininhos, 2.5, 3, 7, 8, 10, 12, às vezes bilhões de parâmetros. E aí você roda na máquina. Então, para quem não deu uma espiadinha, tem para Mac, tem para Linux, tem para Windows, para todo mundo. Então vale também dar uma espiada. Uhum. E é interessante a gente fazer essa comparação, porque estamos falando de offline, privado, né, gente? Então, sim, local, é muito bom. Uma das maiores preocupações, acho que a maior parte das empresas, né, a preocupação de você
ter um pacote de IA e esses serviços, e agora tá todo mundo empurrando IA em tudo, né? Então, tá até dando umas tretas aí, porque muita gente que não tá solicitando tá aparecendo a IA como opção lá, e tem gente que não tá gostando disso, né? Então tem essas preocupações com segurança, com privacidade, para onde vão esses dados, que não é uma coisa que não está muito clara, então um modelinho local aí realmente chama mais atenção e tem muita gente experimentando e gostando. Uhum. Hoje mesmo aqui, acho que em preparação para Google I.O., o Google mandou e-mail. Ó, o que você acha? Experimenta aí o Gemini no Gmail, no Docs, em mais coisa, asterisco. Seus dados serão coletados. Mas se você quiser, você não precisa participar, pode fazer opt-out a hora que você quiser. Falei, malandros. Mas para quem tem curiosidade de testar o Gemini nesse ecossistema de produtividade do Google, fica esperto no e-mail. Eu vou fazer o seguinte, vou ver se funciona. O link que está no e-mail, teste agora. Não sei se ele é direto, tem algum token que seja só para mim, mas eu dou minhas piadinhas. Se for uma coisa mais geral, eu ponho na descrição e todo mundo vê se tenta ativar essa função aqui. Lembrando que vale ver os termos de uso, provavelmente vão coletar os dados que você usar para retreinar modelo, etc, etc. Cuidado mas com aí o vai que de cada um. vocês usam. Cuidado com o que vocês usam, tá? Exatamente. Eu geralmente uso só coisas que eu estou estudando, que eu estou aprendendo, que material de aula, então isso não tem problema, né? Mas cuidado se você usa dados da empresa que você trabalha, dados de pacientes, dados confidenciais, informações mais críticas, não use esses dados para testar não, tá? Exatamente. O pior dos casos, na verdade, o pior dos casos já aconteceu, né? Que era... Eu lembro que logo que começou a sair modelo de geração de imagem, não sei se foi o Stable Diffusion, mas foi alguém grande. Tinha uma mulher, usou lá o gerador de imagem e falou, tinha alguma coisa a ver com uma condição médica. Aí ele gerou a imagem com a condição médica que ela tinha, exatamente a que ela tinha. O que aconteceu? Investiga, vira notícia, investiga, pergunta pra empresa e tal. O médico dela tinha usado a IA da empresa, subido umas imagens, mastiga aqui, faz ali e tal, interage, blá blá blá. Esses dados dela, médicos, foram parar no bololô de treinamento e quando ela foi interagir com o modelo, como era coisa muito parecida, a chance era 100% de ser sobre aquilo. Então o modelo só cuspiu o dado dela de volta para ela, sem ela saber que o dado dela estava no modelo, porque o médico usou sem saber que ia. Então vale muito a pena se informar sobre como é que acontecem as interações. Tem muita empresa já que, aliás, as empresas de IA, né? Se você tem uma conta corporativa, os dados da conta corporativa não são compartilhados, coletados, analisados, nem anonimizado para poder retreinar o modelo. Mas para a conta pessoal varia de caso a caso. Nem sei dizer, porque isso sempre muda. Quem que está fazendo e quem não está. Então vale a pena dar uma espiadinha, especialmente se você for subir para pedir ajuda para casos que envolvam dados sensíveis de que não tem nada a ver com a história. Mas vale ficar de olho. Isso aí. E a gente comentou na semana passada sobre NAS, que a gente ia falar sobre isso nesse episódio de hoje. O NAS é o seguinte, ele é basicamente um servidor que você monta em casa para armazenar dados. É o Network Attached Storage. É armazenamento que está ligado à sua rede. Então imagina um rackzinho de SSDs para você ter sempre ali funcionando, bonitinho. É uma coisa que há pouquíssimo tempo custava muito caro. Agora só custa caro. E tá começando a ficar... Antes assim, você precisava ser o pessoal mais cabeçudo, escovador de bit para você poder fazer. Era complicado de montar esse sistema. Administrar o sistema. Deu um problema, faz o quê, né? Agora já tá mais fácil. Tem algumas empresas que são mais famosas para fazer esse tipo de coisa. Tem a Synology, que eu acho que é a principal delas. Ela é a mais cara também. E o pessoal no grupo estava falando sobre NAS. O DF Lopes está procurando um NAS residencial já pronto, mas que não custe um rim. E estava vendo no AliExpress, falou, de preferência que trabalhe de uma forma standalone, né? Só funciona sozinho, seja autocontido e a solução já completa. Não precisa pegar o hardware de um lugar, o software do outro, passar o fim de semana falando com o Claude para tentar juntar os dois, né? Ele falou, mas se for muito caro, posso usar um Raspberry Pi, que ele usa para retro gamer. Ele falou, só não queria ficar escovando o código, né? O problema que eu falei agora há pouquinho, instalação de servidor, etc., que eu estou no meio das aulas do doutorado, então não dá. E o pessoal sugeriu algumas opções, né, Bia?
é uma solução interessante, né? Você pega só o software, você já tem o hardware ali. Mas o que tem na AliExpress, o pessoal está compartilhando e falando para quem não tem nada e quer começar do zero, pegar um hardwarezinho ali. Tem o Orico Family Storage, então você tem ali por R$1.200. Já pensou um servidorzinho por R$1.200? Tem também outro Iota Master por 1.000. Aí tem um case Maivo de 400, gente. Esse é para usar com o Raspberry Pi, tá? E com dados que não sejam essenciais, porque se ele custa 400 e a média é 1.000, tem alguma coisa errada. É que ele chama de case, né? Eu acho que ele... Claro, ele não é a solução pronta, ele tem que usar com o Raspberry Pi, então você vai investir um pouquinho mais. Tá? Mas esse é só case, para você montar fisicamente, vamos dizer assim, a sua solução. E o outro é o Zonix Case NAS, R$950. Esses valores são sem as taxas, né? Infelizmente. Uhum. Mas, pô, gente, olha o quanto já barateou, né? Ainda tem um tivimento, mas nada do que era 10 anos atrás, por exemplo. Sim. E na hora de comprar, vale a pena dar uma olhadinha em algumas coisas. Né? Primeiro, a compatibilidade do tipo de modelo. Geralmente é o de 3,5 polegadas de todo mundo, né? Para fazer disco HD mesmo, né? Qual que é o tamanho máximo que ele dá de suporte a armazenamento. Então, esse da Maivo, por exemplo, que é o que liga com o Raspberry Pi, né? Para usar com o Raspberry Pi, Isso. Dá suporte até 40 tera. Coisa pra caramba. Mas na escala infinita de tempo, talvez, né? Daqui a 15 anos, não sei, né? Porque tem aquela coisa, tem 40 tera, joga tudo lá. Aí dá 3 anos, você já tá com 28 tera e fala, nossa, como eu cheguei nisso, né? Aí você não vai olhar 28 tera pra limpar. Você que tem uma empresa pequena, uma empresa só sua, assim, tal, pô, dá pro gasto pra caramba, né? Uhum. Mas eu acho que o mais bacana é, você ter um PC encostado aí, reaproveite ele. Essa é a melhor dica. Assim como a gente está incentivando as pessoas a reaproveitarem seus Kindles antigos para dar uma nova vida para eles, hackeando, né, com aquelas soluções que a gente comentou, o mesmo vale para PCs antigos, tá? A alma desses sisteminhas vai ser sempre um software, tá? Então, é muito mais importante você fazer uma boa escolha de software, de confiança, com suporte e tal, dependendo do que você vai guardar no teu sistema aí, né? Como eu falei, às vezes é a sua empresa e tal, então você vai ter que investir um pouquinho em segurança, em estabilidade também, para que tudo não seja perdido de uma hora para outra. Né? Sim. Então, o Albert Klinsmann recomendou muito, ele disse que não indica qualquer coisa fora de WD e Synology. Conhece essas marcas? A Synology é essa que é a principal, é a Sonos dos NAS, é a Apple dos NAS, sabe? Famosa, cara, mas eu não vejo o pessoal reclamar. E WD é a Western Digital, que todo mundo conhece de sei lá, SSD, coisa assim. Né? Claro. Eu não imaginei que fosse a mesma empresa, mas tudo bem. E o Albert falou, né? Ter um software ruim ou não ter suporte no software num NAS pode fazer com que você perca todo o investimento. Exatamente. E aí eu complemento, pior, os dados, né? Exatamente. E o Daniel Bellini falou do TrueNAS, que você comentou agora, e que o Albert até falou, sim, mas não sei se dá para você instalar em hardware como esses que vendem no AliExpress, que para PC separado, para isso aí é um dos mais indicados, pelo que ele pesquisou, né? E o que eu mais vi, assim, de pessoas usando é justamente para reaproveitar PCs aí que estavam já obsoletos. Sabe quando tá velhinho, assim, mas ainda tá funcionando, você quer um computador novo, aí você fica com um negócio ali antigo, mas não sabe bem o que fazer. É o meu Mac Mini aqui em casa, né? Eu vou reaproveitar ele e vou botar ele para funcionar, com certeza. Sim, logo no início da pandemia, que a gente tem muito tempo livre, não sabe o que fazer da vida, eu entrei no ecossistema de Plex, que é aquele servidor para mídias armazenadas na rede que você monta em casa. Nossa, aí eu peguei, fiz exatamente isso, Bia. Fiz um Mac encostado ali, virou meu NAS só de mídia. Então estava tudo ali, e era um MacBook Pro velhinho, e existem alguns softwares que você instala, que você faz ele acreditar, por exemplo, que ele está com o monitor externo plugado nele. E ele nunca, mesmo com a tela desligada, ele fechado, ele segue funcionando normal, tá ligado, porque ele acha que tem um monitor, então ele fica exibindo, entre aspas, coisa ali. Ele nunca dormia, aí ficava bonitinho para poder fazer o stream da mídia a partir da rede local mesmo, né?
Tinha o Caffeine também, que ele fazia uma coisa parecida. Eu vou deixar aqui na descrição o link para esses programas, para quem quiser dar uma olhadinha, mas esses computadores mais antigos têm o ônus e o bônus, né? Primeiro, já tá aí, tá encostado, né? Não vai fazer nada. Beleza. Mas lembra, um computador antigo, tá com um disco antigo, seja SSD, seja disco rígido, cada um tem problemas diferentes de durabilidade. Eu estava escutando no Accidental Tech Podcast recentemente o John Siracusa falando assim, né? Sobre, por exemplo, você tem SSDs aí com um monte de backup seu. SSDs gosta de ser ligado. De tempos em tempos, né? Se faz 3 anos que você não liga, a chance é grande de pelo menos alguns bits terem sublimado. Sim. Então tem que ficar sempre fazendo esse tipo de administração, né? Uma máquina que já é antiga, já tá com meio caminho andado para lá na frente, quando inevitavelmente, Coca sempre fala, né? Vai falhar. A questão é quando. Então tem que levar isso em conta. Perfeito. Muito bem, agora a gente começou com IA na saúde, eu quero seguir falando sobre isso, que a Bia mandou um artigo bem interessante sobre computação quântica, como que isso pode ajudar na saúde, descoberta de medicamentos, etc. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço deles. E depois, se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você vai assinar por 1 ano e ganhar 3 meses de bônus. Então, no fim desse ano, terminou a assinatura 3 meses, aí só depois de 3 meses, considerando 1 no começo, são 4 meses de graça para você renovar se você quiser. E é muito bom uma coisa dessa, o quê? Para quem é assim como a Bia, tem uma vida móvel, cada dia você precisa trabalhar a partir de um lugar diferente, um café diferente, ou se você viaja muito, um hotel diferente, um avião diferente, aeroporto, vai saber qual que é a segurança dos Wi-Fi que você está usando. Airbnb, gente, hotel ainda tem mais pessoas envolvidas, mas e um Airbnb? Você usa assim de boa o Wi-Fi? Acesso banco? Acesso banco? Tá longe do namorado, manda umas fotinhos, assim, pois é. E você pode proteger tudo isso roteando a sua conexão, que fica criptografada direto pela ExpressVPN e nem ela sabe os sites que você está acessando, por quanto tempo, o aparelho, a partir de onde, para onde, nada. O que é excelente que você até protege também, que não cria um perfil seu para vender publicidade direcionada. E o que é bacana também é que se você usar para conectar em serviços de streaming, dependendo do país que você usar para rotear a conexão pelos servidores da ExpressVPN, que são tipo 100 países, você vê o catálogo desses países que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. Contrário também, tá viajando, que é um negócio que só tem no Brasil, roteia pelo Brasil e pronto. E para ver como é fácil colocar no seu roteador de casa direto, se você quiser, ou então no computador, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, como eu uso todo dia, no tablet, telefone, faz o seguinte, expressvpn.com/adtrabalho, ou o cupom ADTrabalho no checkout, ou clica no link na descrição para cair já com o cupom aplicado e aproveita um mês de graça para experimentar e depois 3 meses de bônus no fim da assinatura do plano anual. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigado ao pessoal da ExpressVPN por tornar os nossos ouvintes mais seguros, mais tranquilos e acessando conteúdo de qualquer lugar do mundo. Obrigado e vamos lá. Computador quântico é uma coisa que é muito interessante, porque ele dá profissões e investimentos e propósitos e usos para uma coisa que no fim das contas ainda não existe exatamente. O que é uma coisa bem quântica, diga-se de passagem, né? Então você tem, por exemplo, a IBM, aqui no Brasil tem a Ana Paula Appel, que a gente até entrevistou já no IA Sob Controle, que ela lidera a divisão de computação quântica da IBM aqui no Brasil, na América Latina talvez. E as empresas estão investindo. A gente viu no ano passado, né, o Google, depois a Microsoft, a Apple, coitada, a Microsoft anunciando também um processador quântico que consegue fazer cálculos matemáticos, levariam trilhões de anos. Não sei como é que verifica, né? Porque vai levar trilhões de anos para saber se estava certo. Mas trilhões de anos para fazer. O cálculo faz rapidinho, mas é tudo meio teórico, depende de uma condição muito específica, tipo 0 kelvins. Então não é muito prático fazer uma coisa dessa. Pois é. Ainda. E o diferença do quântico, bem basicamente, tá? 1 bit, 0 ou 1. Essa é a parte fácil, todo mundo sabe. O qubit, que é o bit quântico, ele é 0 e 1, 0 ou 1, é nada. Então, esse é o lance de qualquer coisa quântica, né? E com isso, você consegue fazer cálculos mais complicados, mais rápido, porque você não fica limitado só, entre aspas, a esse ou 0 ou 1.
E a Bia mandou, eu vou deixar aqui na descrição o link, mas a gente vai falar sobre isso, uma matéria da Bloomberg falando sobre computação quântica e o potencial que isso tem para a descoberta de medicamentos, né? Exatamente, a gente está falando de milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões de cálculos e possibilidades e combinações. Isso vale para moléculas, né? Então, é impossível você calcular na unha ali todas as combinações de determinados componentes moleculares para ver se eles vão encaixar num determinado sítio ativo, num receptor de uma célula que vai desencadear ou impedir um processo patológico, por exemplo. Tá? Então, são muitos cálculos e é aí que entra a computação quântica. E se tem alguém que tem bala na agulha para investir em computação quântica, Marcos, é a indústria farmacêutica. E as startups de biotecnologia, com muitos petrodólares ali financiando, é bem comum. Se vocês entrarem aí nas principais empresas de biotecnologia, não muito grandes assim, mas com uma certa importância, uma certa reputação, entrem lá nos financiadores para vocês verem quem são, tá? São sempre fundos árabes. Então, realmente, vai muita grana e quem pode, pode, tá? Mas é uma possibilidade interessante. A gente está num momento crucial agora da biotecnologia, em que novos processos, as novas descobertas aí dos últimos anos com edição genética, com anticorpos, produção em massa de anticorpos, que sempre foi um processo muito difícil, está mais simplificada, e a descoberta de novas moléculas está muito mais acelerada também. Então, está tudo acontecendo muito rápido e eu estou toda hora vendo papers e notícias e toda hora surgindo a possibilidade de uma doença que até então era uma sentença de morte, né? É bom lembrar que a descoberta da molécula é uma coisa, é um processo já bem difícil e custoso, mas para essa molécula chegar comercialmente até um paciente, é um processo muito longo, gente. Primeiro você faz testes dessa molécula em células, depois faz em animais, aí depois que tem todos os dados de eficácia, principalmente de segurança, é que começam os testes em humanos. E aí você tem que recrutar pacientes, tem uma série dependendo da doença que você está testando, né, a terapêutica que você está testando, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Então tem que ser um paciente com determinado perfil e é difícil, às vezes, no caso de doenças mais raras, achar mais pessoas com doenças raras também. Então, tudo isso vai aumentando o custo. Tá? E aí vocês veem, às vezes surge na mídia aí, o remédio que custa 100 milhões. Começa que não é tomar uma pílula que custa milhões. Né? É um tratamento personalizado, aquele tratamento, aquela edição da célula, aquele preparo só vai funcionar naquele paciente, tá? Não é uma coisa massificada para funcionar em todo mundo. O que é patenteado e preparado é a base da terapêutica. O tratamento mesmo ele é individualizado para cada um, por isso que é muito caro. E para você chegar até essa molécula final e comercialmente disponível, aí vai o quê? Uns 10 anos, pelo menos. Olha o dinheiro que vai, né? Então, esse processo inicial, a fase 1, que é a descoberta das moléculas, a viabilidade da molécula, às vezes você já usa bancos de moléculas que já existem, né, o que agiliza muito, mas a possibilidade maior aí da computação quântica é descobrir moléculas inéditas a partir de combinações de moléculas antigas aí que a gente já conhece. Então, tudo isso é muito maravilhoso, muito fascinante. Você que gosta de exatas e gosta de biológicas também, olha, invista nesse campo, tá? Você nunca vai ficar desempregado, você vai poder trabalhar em qualquer lugar do mundo que você quiser. Excelente. Isso é um campo que é... Eu sempre lembro de uma conversa que tem no The West Wing, né? Essas farmacêuticas, né? O remédio custa $3, estão cobrando mil. Não. O primeiro custou 40 bilhões, o segundo custou 3. Então tem essa diferença mesmo. E tudo a ver com medicina, saúde e pesquisa. O que a gente está vendo de avanços não só de não é IA generativa, mas também, né? Gera dado sintético para que isso ajude a complementar dados perfeitamente anotados para casos que são raros e isso ajudar a desenvolver medicamento, fazer pesquisa. Tudo é muito legal e a computação quântica cola nisso. Imagina daqui a 5, 10 anos, né? Você tendo isso tudo funcionando pelo menos mais acelerado, não vai estar a pleno vapor ainda. Nunca vai estar a pleno vapor, o que é super bacana, porque sempre tem onde evoluir, mas ainda assim, juntando isso tudo, né? O tanto de doença que vai dar para
combater melhor, erradicar, enfim, administrar, nem que seja de uma forma mais eficaz, né? Quando é remédio eficaz. Vai ser sensacional, né? Então, com relação ao Ozempic, né? Vamos falar do Ozempic, porque todo mundo fala do Ozempic. É interessante a gente perceber alguns comentários em redes sociais, né? O pessoal fala porque a patente vai cair, o preço vai cair para um terço ou menos do que é hoje, né? Sim. Aí o que a gente mais vê as pessoas falando, tá vendo? Se quiser, poderia cobrar menos e tal. Não, gente, é porque o investimento foi recuperado. A Novo Nordisk teve que ter o cálculo das receitas deles separados do PIB de toda a Dinamarca, porque foi uma coisa avassaladora. E outra, muito do que foi arrecadado, além de cobrir todos esses custos de investimento que foram feitos nos últimos tempos, já está sendo reinjetado e já estão sendo feitos testes de fase 3, Ozempic, para doenças mentais, para doenças de compulsão, com resultados preliminares muito promissores. Então, não é assim, né, gente? É que a gente gosta de imaginar sempre um CEO lá no seu iate de bilhões lá. Claro, tem, né, gente? Mas é muito mais do que isso. São muitos cientistas envolvidos, muito insumo, muito equipamento de ponta. Mas eu acho que o capital humano é o mais difícil mesmo, porque são pessoas de altíssima formação, tá? Então, não é tão simples. Não é uma matemática de 1 mais 1 igual a 2, tá? Não. E em vez de ficar pensando nisso, pensem no que vai vir de agora em diante, né? Porque pense em tratamento para viciados, pessoas com vício em drogas, em álcool, a compulsão alimentar já está se provando que o Ozempic praticamente destrói, né? A pessoa perde a compulsão. Agora pense na compulsão por jogo, por exemplo. De repente pode-se fazer estudos de fase 3 aí, viciados em jogo, viciados em sexo, viciados em álcool e outras drogas. Né? Então, são possibilidades que se abrem. O medicamento foi uma febre, claro que poucos podiam pagar o preço alto, mas essas pessoas que já estão fazendo o tratamento acabam financiando as pessoas menos favorecidas e logo isso vai chegar para todo mundo, tá? Todo mundo ganha e eu sou uma eterna otimista quando se trata de evolução da ciência, da medicina, tá? Sem dúvida, caminha pra frente. Apesar de, às vezes, ter influências externas tentando impedir, não é assim que funciona, que é excelente, né? Eu já falei, o que eu fico brava, gente, é ver crianças doentes morrendo com uma terapia que já existe, né? E num país em que políticos gostam, estão o tempo todo aumentando seus privilégios, negando, sei lá, 500 mil reais para uma criança, para uma terapia que já existe. Isso me deixa muito brava, tá? Então vamos direcionar a nossa raiva, o nosso ódio do lado certo, tá? As pessoas que estão impedindo esses tratamentos de chegarem a mais pessoas. É claro que aliás, se vocês lidam com isso no dia a dia e com isso, tudo que a gente acabou de falar, primeiro essa parte que envolve mesmo questões mais diplomáticas e burocráticas, como é que é a relação que vocês veem em relação a isso e também, claro, se vocês lidam com esse encontro entre tecnologia, principalmente as mais incipientes de IA e talvez quântico, vai saber se você que escuta aqui o episódio trabalha na IBM, na parte quântica embaixo, lá conversando com a Ana Palápio. Então pode ser bem bacana a gente falar sobre isso. Mandem gigahertz.fm/feedback ou então Bia Kunze no Telegram. No Twitter é uma bagunça, gente. Mandem só no Telegram. Não, gente, o Twitter é complicado, porque as pessoas às vezes me marcam @ lá, mas tem algum post que por algum motivo viraliza e vem 2.000 comentários no mesmo dia. Eu não consigo ler o de ninguém, gente. É horrível. Então, eu não tô mais falando do Twitter aqui por causa disso. E como as DMs vão morrer, e eu não quero abrir as minhas DMs lá, senão vira uma bagunça também. Gente, é só abrir o Telegram, ir lá na lupinha, escrever @BiaKunze, você me acha lá e manda uma mensagem privada para mim. A vantagem é que você pode mandar foto, vídeo, link, tudo, qualquer tipo de mídia ali, eu consigo transcrever. Os ouvintes aqui, meu Telegram, eu tô com o Premium, eu tenho um monte de pastinha, não apago mensagem de ninguém, tá tudo no histórico, tudo organizado. Tem vai tudo pro NAS um dia. Nossa, é um repositório de dicas maravilhoso isso aqui. Então, Telegram, @BiaKunze, tá bom? Excelente. Vamos lá, agora, momento mais do que esperado,
o Marcos vai falar. Eu sempre falo bastante das minhas dicas, das minhas melhorias, das minhas implementações aqui com relação à produtividade, a novas tecnologias, novas formas de trabalhar e de estudar. E o Marcos está passando por isso também, uma transição aí, uma fase de transição no trabalho dele, e ele está tendo que se adaptar. E a gente quer saber como é que está sendo esse processo, Marcos. Foi uma primeira semana interessante. Para quem perdeu o episódio da semana passada, a partir de agora, além das coisas da Gigahertz, né, das coisas que eu faço para a Alura, eu também vou passar a escrever para o 95Mac, o site que é focado nas coisas da Apple, e escrever uma jornada de 8 horas ali de trabalho, redator. E tá sendo uma adaptação, porque, primeiro, encaixar 8 horas a mais no dia não é uma tarefa tão fácil. É verdade, considerando que o dia só tem 24, né? Exatamente. E se antes tinha dia que falar, nossa, não tive tempo de ir no banheiro, e agora? Então isso tá me obrigando a ser ainda melhor planejado com quanto tempo eu gasto fazendo cada coisa. Ainda bem, eu sempre falei isso aqui, né? Primeiro jeito de você, é que nem, sei lá, planilha financeira. Pra você guardar dinheiro, tem que saber para onde está indo, onde você corta, onde você abre mão de economizar porque você quer fazer alguma coisa. Com o tempo é igualzinho. Então, já desde que a gente abriu a Gigahertz, eu registro cada segundo que eu passo trabalhando, tudo categorizado, bonitinho. Então, área de trabalho, tempo de pauta, tempo de gravação, tempo de edição, tempo de revisão, tempo de publicação. Eu sei cada segundo que vai em cada uma dessas tarefas. E isso para todos os podcasts. Eu passei uma boa parte dos últimos anos editando podcast, tanto para a Alura quanto para a Gigahertz. Né? Então a parte boa é que você fica muito rápido em fazer isso. A parte ruim é que existe um limite para onde você consegue ficar rápido antes da qualidade passar a sofrer. E isso eu nunca vou fazer. Então ainda leva um tempo para ficar bacana, direitinho. Né? O que eu passei a fazer? A minha jornada lá no 95Mac... Nessa semana não, tá mais cedo. A gente vai terminar de gravar, vou começar lá, porque uma pessoa saiu de férias. Mas no dia a dia vai ser das 4 da tarde à meia-noite, com obviamente um tempo para jantar, né? Então eu tô resolvendo tudo que resolvi ao longo do dia, na primeira parte do dia. E aí, por exemplo, a gente até mudou a gravação do área de trabalho para ser um pouquinho mais tarde, que foi o horário que eu consegui espremer para a academia. De manhã, acordo mais cedo, vou na academia, puxo, estico, volta, banho, gravação. Almoço e vambora, né? Então, para organização de tempo, o calendário está sendo o meu melhor amigo, porque especialmente nessa parte de transição, tinha muita entrevista do IA sob controle, eu falava, gente, pode marcar que eu me viro aqui, o meu horário é super flexível. Ele era, não é mais. Então, esses ajustes eu estou fazendo, né? Então vai ter umas boas 3 ou 4 semanas ainda de, putz, vou precisar parar rapidinho para fazer uma gravação, voltar e tal. Vai ser meio equilibrar muito o prato ao mesmo tempo. Mas eu já consegui dar uma boa limpada no trilho e organizar o que é manhã, o pré e pós-almoço, basicamente, né? E acordar um pouco mais cedo todos os dias, isso é inevitável, né? Para ganhar umas horas do dia, fazer vida. E então essa organização tá funcionando bem. Meu calendário tá a coisa mais bonitinha, tudo blocadinho, com horário de almoço fixo, todos os dias no mesmo horário. Isso eu adoro. Operacionalizar ao máximo, linha de produção, ter que pensar, decidir se hoje eu almoço. Não. Isso tá excelente. E uma semana de amostragem, funcionou, né? Nessa semana agora, né, eu falei, como os horários estão um pouco diferentes, vai ser interessante ver como é que fica a flexibilidade dentro da estrutura nova que eu coloquei para fazer funcionar. Isso, beleza. Agora, o ajuste maior é sobre manter o radar ligado, anteninhas ligadas. Antena que você faz quando você liga também? Não acende, não sei. Para receber a maior quantidade possível de informações durante o período que eu estou trabalhando, que é o exato oposto do que eu sempre fiz. E para isso, uma coisa que eu precisei fazer que foi inevitável, reativar meu Twitter. Porque ainda tem muita coisa, muita notícia que nasce lá. Agora você me entende, né? Pois é. Tem muita gente de tecnologia, e assim, não gente, o portal TechMeme, ou sei lá, o TechCrunch. Tá, mas eu não quero ser um replicador de notícia do TechCrunch. Eu quero gerar notícias. Isso. Elas têm que vir de algum lugar. Isso significa que eu tenho que, o mais rápido possível, identificar que isso é uma notícia de um acontecimento e gerar a notícia para postar, né? Aí não tem jeito. Porque você pega, sei lá, Mark Gurman, esse fim de semana mesmo, né? Sexta-noite, 11h30 da noite, o Mark Gurman da Bloomberg postou a respeito de
um recurso que a Epic Games tinha protocolado contra a Apple, naquela treta todas deles lá com Fortnite, da App Store. E o Gurman só postou um print de um parágrafo do processo que eles tinham protocolado. Falei, putz, beleza, corri, achei o processo, escrevi a matéria, publiquei, e foi a primeira matéria sobre isso publicada. No TechMeme lá saiu o destaque dessa matéria, e depois The Verge, todo mundo em seguida. Falei, olha, o sistema funcionou, né? Mas para isso não tem jeito, eu precisei voltar. Eu não vou usar o Twitter para conversar, vai ser... Eu liguei as notificações de algumas contas específicas que tendem a ser as contas de pessoas que geram as notícias que movimentam o mercado depois. Não deu para fugir disso. Então, ele fica aqui só no modo leitura, basicamente. Acende o telefone, eu vejo o que é. Se é sobre específico da Apple, eu vejo mais a fundo, se não, passou. Né? Outra coisa, o Feedly, que a gente conversou aqui, foi uma coincidência absurda a gente ter falado sobre RSS algumas semanas, que ainda não era certeza que eu ia passar a escrever pro 95 Mac. Eu consegui fazer uma boa filtragem das fontes também de notícias, aí não tem jeito. Sai a notícia, eu entendo o que é e dou um enfoque, ou simplifico, ou complemento, ou dou um contexto, ou dou uma opinião em cima da notícia para não ficar só aconteceu coisa, o veículo tal reportou, e é isso. Chato, né? Não precisa, isso um LLM faz, né? Então, essa outra parte, eu não liguei notificações para as notícias, porque o esquema que eu fiz basicamente eu tenho 2 timers, 3 na verdade, para as coisas do 95 Mac. Um é sobre pesquisa, o outro é sobre escrita, e o terceiro é tipo back-office, resolvendo burocracia de Google AdSense, Amazon Afiliados, essas bobagens que acaba ocupando uma boa parte do dia a dia, mais do que deveria, né? Então, se eu não estou escrevendo, eu estou pesquisando. Se eu não estou pesquisando, estou escrevendo. Então, não adianta muito eu ficar recebendo notícias com alertas em tempo real durante o horário de trabalho mesmo, porque, primeiro, eu tenho uma equipe, não sou só eu lá, e o pessoal combina muito bem o jogo, isso é muito legal, ver como eles são super entrosados entre eles para combinar, acontecendo não sei o que lá, quem pega, eu pego, 30 segundos está no ar, é inacreditável a rapidez, que eles são muito bons em fazer isso, estou pegando ainda esse ritmo. Mas nesse momento que eu já estou ali escrevendo, escrevi uma coisa, postei, vou atrás da próxima coisa que aconteceu, que está acontecendo, falo, vou fazer isso aqui, beleza, pá, escreve, faz. Então é meio linha de produção também, mas nesse momento eu não preciso receber alertas em tempo real, porque já está acontecendo, já estou fazendo as coisas, né? Então eu estou dividindo, agora eu estou dividindo desse jeito. Está funcionando, ainda certamente vai ter ajustes. Um aprendizado, por exemplo, os perfis de abas do Safari não prestam. Perfil de aba que tem no Chrome, né? Não é uma novidade. Foi para mim, falei, beleza, eu vou ter um perfil de abas da vida, do dia a dia, né? Um perfil de abas de notícias, que vai ser onde eu vou coletar e escrever e postar, e um perfil de abas de relatórios, para eu poder saber as métricas dos posts, do AdSense, aí para entender melhor, né, como é que está o desempenho das postagens. O Mac se perde completamente. Você clica num link, ele abre uma janela nova do Safari, daqui a pouco eu tô com 6 spaces, com 6 janelas, com 18 abas, algumas são iguais, algumas não são. Quando você não tem grupo, o Safari sempre vai abrir uma janela, um link que você clica numa aba nova, na janela que existe. Mas pelo que eu entendi, ele entende como uma janela de notícias, eu estou com essas 2 abertas aqui, eu só quero essas 2 abertas aqui, eu não quero mais nessas janelas de notícias. Então, a hora que eu clico num link, ele abre numa outra janela, com uma outra aba. Aí eu estou no dia a dia, volto, eu clico num link, ele abre uma outra janela. Então, sai totalmente do controle. Então, isso rapidamente desisti. E se eu quero ver os relatórios, eu abro o relatório. Se eu quero ver pesquisa, eu abro as notícias, né? Eu abro notícias. Pelo menos para mim, não funcionou. Para quem usa isso e fala, comigo acontecia, mas tem esse ajuste que está dentro de Safari sobre, você clica Command Option, meia lua para frente, soco, você apresa. Não sei. Se alguém já passou por isso e resolveu, me avise, porque vai ser útil. Nesse momento não foi pra mim. Então é que nem os perfis lá de uso, né, de foco. Desliguei porque ficou no caminho, ao invés de me ajudar, e mata o propósito. Eu criei uma expectativa que você ia falar que o Safari chutou todas as bundas de todos os navegadores possíveis. Não. Não. Surpresa. Eu não tô disposto a, sair do Safari, assim, isso já funciona. Ok, no dia a dia, as logins, tá tudo lá, eu poderia, no Chrome funciona muito bem. Putz,
Que bom, aproveitem. Eu não tô disposto a me mudar assim, né? Mudar de apartamento, mudar de navegador, né? Extensões, eu sei que tem todos eles, mas não tô nem com tempo de aprender a falar Chrome fluente, assim como no Safari já rola pra mim, né? Então, isso eu não tô disposto a fazer, mas tem esses percalcinhos de usabilidade que a Apple decide pra você. Se você tá com essas abas nesse perfil, você não quer abas novas. Não, eu quero, tudo bem, né? Mantém tudo aqui. Mas pro meu uso, né? Então, Sim. essas foram as duas maiores adaptações. Eu tô, né, assim, por enquanto, lazer durante a semana esquece, né? Porque eu termino de trabalhar. E a Lari também é a pessoa que rala o dia inteiro, chega super exausta, não fica acordada até tarde. Então a gente janta, beleza, eu volto aqui, escrevo. Aí a hora que da meia-noite é que eu vou lavar a louça, resetar a casa, né? Pega a garrafa que ficou não sei onde, fecha a janela, arruma o sofá. Então isso é a manutenção da casa, tipo a manutenção da Bia, que é todo sábado, da casa é toda madrugada agora, né? E da casa também. Eu me revezo que é uma vassoura na mão e uma máscara de cabelo na cabeça. E fazendo work and study with me, às vezes. Gente, vocês não sabem que vocês só vêm a minha mesa. Vocês só vêm a minha mesa. Mas eu tô lá, sábado eu tô estudando com as minhas máscaras de cabelo e touca na cabeça. Porque é o momento que eu tô sozinha em casa, então eu aproveito a minha paz, os gatos estão dormindo, não tem ninguém, vizinhança que geralmente é calma também, então eu consigo fazer todas essas coisas assim, com tranquilidade, Marcos. Eu sei que você não é do sexo feminino, né? Isso é biológico, gente. Eu estava até vendo as regiões do cérebro que a mulher tem mais... que possibilitam a mulher ser mais multitarefa. Então, é biológico, gente. Não adianta. Faz parte da morfologia cerebral. Algumas regiões lá que permitem o maior controle de múltiplas atividades, que não é comum no sexo masculino. Mas é uma habilidade que pode ser aprendida e você pode tentar, da melhor maneira que der, conjugar tudo isso. Não vai ser tão orgânico quanto é como nós, mulheres, mas dá para você fazer alguma coisa assim e eu acho que o tempo vai te ajudar, viu? Com certeza. Isso é ir ajustando de pouquinho em pouquinho, né? A semana passada para essa, tudo bem que ainda é terça-feira de manhã. A semana não aconteceu ainda, tem uma postagem de um dia dessa semana. Eu acabei, olha que loucura, né? Porque como eu mudei um pouquinho para mais cedo o meu horário de trabalho dessa semana lá no 95 Mac, eu terminei mais cedo, umas 9, 10 horas da noite, tava beleza. Aí eu fui fazer umas outras coisas, edição. Fim de semana eu tô pegando da Alura, editando fim de semana, para poder liberar durante a semana amanhã. Mas eu trabalhei mais ontem, acho que foram 14 horas, 13 e pouquinho, sei lá. Mas a sensação que eu tive é que o dia foi muito mais sob controle do que todos da semana passada. Então esses ajustezinhos, né, vai a hora que baixa a poeira, você entende, né, como é que vai ser o esquema, a hora que começa a ficar mais sob controle, você acostuma um pouquinho, né, ainda que seja uma semana, isso tira um pouco daquela ansiedade, daquele cansaço, sensação de cansaço, né, de ter sido tudo tão intenso assim. Tem hora que eu tô batendo pino, né, eu sentei com a Lari, conversei um pouquinho, ela, você vai na cozinha? Pega uma água pra mim? Beleza, fui na cozinha, voltei, sentei, ela ficou olhando pra minha cara, falou, cadê a água? Eu falei, nossa, verdade. Aí fui lá, voltei, peguei a água. Então, tem coisa assim, na hora que eu for cozinhar, eu vou botar alerta pra tudo, que é certeza que eu vou esquecer um arroz no fogo, uma abóbora no forno, então, isso eu já tô prestando atenção, né, preemptivamente impedindo desastres. Mas aos pouquinhos vai entrando nos eixos e o principal, Bia, é que eu não me lembro da última vez que eu fiquei tão motivado e animado e... Não tô me importando de trabalhar esses horrores, né? Que é bom pra todo mundo de que ganha em cima do que eu trabalho. Mas ainda assim, tá gostoso, tá bom, tá funcionando, tá feliz. Nossa, com certeza. Isso é muito legal. Por hora de trabalho e deixa os ouvintes felizes, tá vendo? Tá vendo só? Todo mundo ganha com o meu investimento em burnout daqui a 6 meses. Muito bom. Excelente. Quem tiver impressões a respeito disso ou de todo o resto também, vocês podem entrar em gigahertz.fm/feedback para mandar perguntas, follow-ups, o que vocês quiserem para a gente poder passar a discutir aqui. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que de inúmeras formas pautam o podcast, a vocês que de inúmeras formas ajudam o podcast a chegar mais longe, recomendando para alguém, comentando, né, postando, putz, o pessoal falou sobre isso aqui no episódio e tal, tá aqui o link, obrigado para quem faz isso. Obrigado a quem foi e vai voltar a ir lá no site do iBest para ver até onde a gente consegue incomodar os outros podcasts na parte de cima da lista
E a você, Bia, por semana após semana ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer parte desse projeto, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que estão sempre nos pautando e atendendo as minhas solicitações, né? E agora eu vou voltar a usar mais o Gemini. Quero que vocês mandem todas as dicas possíveis de Gemini Notebook LM para quem assina o Plus e o Gemini Advanced. Também para quem está criando ou já criou o seu NAS em casa, mande dicas para mim, para me motivar a fazer o meu também. E claro, se você quer ajudar o Marcos a refinar o novo fluxo dele, mandem mensagem para nós no meu Telegram, é @biacunzi, e lá vocês também podem mandar uma mensagem para mim pedindo todos os links dos nossos grupos, o Produtividade Móvel, o Mundo Sem Fio, o meu canal Garota Sem Fio, o projeto Work and Study With Me, o grupo do Albert, que é o IA na Prática. Só manda mensagem pra mim e fala: Bia, me manda o sacolão de links. E engraçado que o pessoal mandou as mensagens na semana: Bia, manda o sacolão de links. Então fica sendo um sacolão de links, ou então direto com o Marcos. Pois é, pra falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte. Pra Alura, apresento o IA sob controle. E vocês me acham também todo dia lá no 95Mac. E mais uma vez, o link tá na descrição. Votem lá no iBest. Obrigado pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.